Pensa só, acordar de manhã, receber o salário e, na hora do almoço, ele já não valer quase nada. Essa era a realidade do Brasil em 1994, uma economia em queda livre, onde o dinheiro derretia na mão das pessoas. Foi nesse cenário de caos que um grupo de economistas, quase que escondido num bunker em Brasília, arquitetou um dos planos mais geniais e bem-sucedidos da história econômica mundial. Essa que vamos contar hoje é a história de como uma moeda que nem existia de verdade salvou o Brasil da hiperinflação. Para a gente entender como essa operação incrível foi montada, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos ver passo a passo como o Brasil saiu de uma confusão generalizada para finalmente encontrar a estabilidade. É uma viagem por uma das viradas econômicas mais fascinantes da história. Bom, antes de falar do remédio, a gente precisa entender o tamanho da doença que estava consumindo a economia do Brasil. E não era uma crise qualquer, não. Era algo muito mais profundo. Era o próprio conceito de dinheiro que estava morrendo. Olha, isso aqui não é exagero. A vida diária tinha virado uma verdadeira zona de guerra financeira. Imagina só, você sentava para tomar um cafezinho e o preço na hora de pagar já era outro. O salário que caía na conta de manhã, à tarde já comprava muito menos. Ninguém em sã consciência guardava dinheiro porque ele literalmente apodrecia no bolso. A corrida ao supermercado no dia do pagamento era uma cena de desespero. E para ter uma ideia da velocidade dessa destruição, dá uma olhada neste gráfico. Quase 50% de inflação, não ao ano, mas em um único mês. Isso significa que os preços, em média, dobravam a cada 2 meses. O país estava à beira de um colapso total, com os supermercados se tornando campos de batalha diários entre funcionários com maquininhas de remarcar preços e consumidores tentando comprar qualquer coisa antes do próximo aumento. E para piorar tudo, a população estava completamente cética. Afinal, já tinham passado por uma série de planos econômicos que não deram em nada. Congelamento de preços que gerava desabastecimento, ajustes que não funcionavam, de o mais traumático de todos, o Plano Collor, que simplesmente confiscou o dinheiro da poupança de milhões de brasileiros. Isso destruiu a confiança das pessoas no próprio governo. Ninguém acreditava em mais nenhuma solução mágica. Mas é exatamente aí, no meio desse cemitério de tentativas fracassadas, que uma nova solução começou a ser desenhada, e a grande diferença é que ela não veio de uma ideia mirabolante de políticos, mas sim de um grupo de economistas brilhantes que passaram quase uma década estudando o problema a fundo. O ponto de virada foi quando eles identificaram o verdadeiro inimigo. Não era só o governo gastando muito. Era uma patologia muito brasileira chamada inflação inercial. Funciona assim. A inflação de um mês de, digamos, 30%, virava a base para todos os reajustes do mês seguinte. Aluguéis, salários, tudo era corrigido pela inflação passada. Ou seja, a inflação de hoje era o ponto de partida para a inflação de amanhã. Um ciclo vicioso que se alimentava sozinho e que parecia não ter fim. E aqui entra uma figura-chave, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ele, que era um sociólogo, teve a visão de dar carta branca para essa equipe de economistas da PUC-Rio. Eles eram os pais da teoria, a arma secreta para combater exatamente esse tipo de inflação. Era a ciência econômica entrando em campo para resolver um problema que a política sozinha não conseguia mais. Então, em vez de mais uma terapia de choque, de mais um congelamento que ninguém respeitaria, a equipe bolou uma estratégia completamente diferente. Foi algo gradual, engenhoso e, o mais importante, pedagógico. Era preciso reeducar a mente de toda uma nação a pensar em uma moeda estável de novo. E a solução para isso foi criar uma moeda virtual. E a genialidade da ideia central está toda aqui. Eles criaram uma moeda fantasma, a URV, a Unidade Real de Valor. Ela existia lado a lado com a moeda que estava morrendo, o Cruzeiro Real. As coisas passaram a ter preço em URV. O salário era em URV. O aluguel era em URV. Só que na hora de pagar, a pessoa usava cruzeiros reais convertidos na taxa do dia. Foi um truque de mestre que, na prática, reprogramou a cabeça de todo mundo. Essa tabela aqui mostra o plano em ação, na prática. Olha só, enquanto o preço de 1 litro de leite em URV ficava lá paradinho, estável, a quantidade de cruzeiros reais que a gente precisava para comprar esse mesmo litro de leite disparava todo santo dia. Com isso, a inflação ficou visível, escancarada, mas contida na moeda antiga, que todo mundo já sabia que não valia nada. Enquanto isso, a população ia se acostumando com a ideia de estabilidade da URV. Mas no meio dessa operação econômica delicadíssima, o plano quase foi por água abaixo por causa de um escândalo bizarro.
O então presidente, Itamar Franco, foi fotografado no Sambódromo do Rio, ao lado de uma modelo que, bem, estava sem roupa íntima. A foto estampou as capas de revista, gerou uma crise de imagem gigantesca para o governo e ameaçou a credibilidade de todo o projeto. Isso mostra o quanto a operação toda era frágil e andava numa corda bamba. Pois é, superado o susto, depois de 4 meses de preparação mental, de acostumar o país inteiro com a URV, chegou a hora do ato final. A hora de transformar a moeda virtual em dinheiro de verdade. E isso exigiu uma operação logística gigantesca, quase militar, para aposentar o dinheiro velho de uma vez por todas. No dia 1º de julho de 1994, o grande dia, o dia D, chegou. E esse aqui era o número mágico. A taxa de conversão final de uma URV, 2.750 cruzeiros reais. Foi esse o número que serviu de decreto final para apagar milhões e milhões de cruzeiros velhos e inflacionados da existência. E da noite para o dia, todos aqueles zeros, toda aquela confusão foram substituídos por um único e finalmente estável real. A troca foi uma operação de guerra. As Forças Armadas tiveram que escoltar caminhos blindados para levar as notas novas de real para todos os cantos do país a tempo. Era o fim de uma era. E o efeito? Bom, o efeito foi imediato e absolutamente impressionante. Dá uma olhada nesse gráfico. A inflação, que era de quase 50% em junho, despencou para menos de 7% em julho e para menos de 2% em agosto. A hiperinflação foi aniquilada, quase que da noite para o dia. Aquele monstro que assombrou gerações de brasileiros tinha sido finalmente domado. E o mais importante, o impacto social foi gigantesco. Pela primeira vez em anos, o salário dos mais pobres não virava pó. O fim daquele imposto inflacionário cruel gerou um ganho de renda tão grande que provocou um fenômeno de consumo que ficou conhecido como efeito frango. Itens que antes eram considerados luxo para muita gente, como frango e iogurte, de repente se tornaram acessíveis. A vida das pessoas melhorou de verdade. Mas o sucesso econômico do plano não significou nem de longe o fim dos problemas. Muito pelo contrário. O sucesso do real virou o jogo político de cabeça para baixo e, claro, desencadeou um novo conjunto de crises e batalhas. E a integridade do plano foi mais uma vez ameaçada, dessa vez por um escândalo político gravíssimo. O novo ministro da Fazenda, Rubens Recupero, sem saber que seu microfone estava aberto antes de uma entrevista, foi flagrado confessando que o governo manipulava informações sobre economia para ajudar a campanha presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Foi o chamado escândalo da parabólica. Um desastre. Para apagar o incêndio, a solução foi rápida. O diplomático Recupero foi forçado a renunciar e no lugar dele entrou o combativo Ciro Gomes. A missão dele era muito clara: ser o cão de guarda do plano, blindar o real de ataques políticos, ir para cima de empresários que tentassem remarcar preços e garantir, a todo custo, que a estabilidade recém-conquistada sobrevivesse até o dia da eleição. No fim das contas, FHC, o pai do plano, venceu a eleição em primeiro turno e o real se tornou parte definitiva da vida brasileira. Mas aquela vitória, aquela estabilidade tão sonhada, veio com consequências de longo prazo. O remédio amargo que curou a hiperinflação teve, sim, seus efeitos colaterais. E aqui a gente viu o dilema. O plano foi uma obra-prima de engenharia econômica, sem dúvida. Mas as ferramentas usadas para manter a estabilidade depois do lançamento, como juros altíssimos para atrair dólar e um câmbio muito valorizado para segurar os preços, acabaram criando novos desafios. Desafios como a desindustrialização e o aumento da dívida pública, que são debatidos até hoje no Brasil. Não há dúvida de que o Plano Real reconstruiu o Brasil. Ele permitiu que as pessoas e o país pudessem voltar a pensar no futuro, a planejar, a sonhar. Mas, quando a gente olha para os desafios econômicos de hoje, fica uma grande questão no ar. Será que a estabilidade conquistada a tanto custo foi um fim em si mesma, ou foi só o primeiro passo de uma jornada que ainda está longe de acabar? Esse talvez seja o verdadeiro peso do real na história do Brasil.